É considerada a capital do Vale. Polo industrial, cidade modelo, referência tecnológica e empreendedora sob o olhar da Mantiqueira e as águas do Paraíba do Sul. Privilegiada pela excelente localização entre as maiores capitais do país, conserva seus ares interioranos e sua hospitalidade. Da elite à periferia, se ouve sotaques variados que se cruzam em função do trabalho, do estudo e do lazer. Ares que já curaram doenças, ares que apontaram o rumo do progresso e da inovação. Uma das mais importantes coadjuvantes na formação de uma megalópole em desenvolvimento, completando 252 anos. Meu nome é Rafael, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e esse é o canal Urbanizar, que vai apresentar para você a cidade de São José dos Campos. São José dos Campos é a maior cidade da região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, localizada a 90 quilômetros da capital paulista. A população estimada é de 713 mil habitantes. Como muitos já sabem, eu não sou de São José dos Campos, eu moro na cidade vizinha, Jacareí. Porém, gosto muito de São José, confesso, passo por lá diariamente, por isso resolvi gravar esse vídeo. Para começar, vamos falar um pouco da história da cidade, que carrega algumas divergências, porque a história oficial do município tem como patrono, como fundador, o padre José de Anchieta. Você não conhece o José de Anchieta? Como assim? José de Anchieta foi um jesuíta muito importante na história do país, que chegou ao Brasil por volta de 1553 e foi responsável pela fundação da cidade de São Paulo e outros municípios. Ele costumava registrar os maiores acontecimentos com selfie, com vídeo e tudo mais. Selfie e vídeo não, mas através de cartas que ele enviava para os superiores da Companhia de Jesus. Porém, estudos recentes feitos por historiadores da faculdade Univap, que tiveram acesso a esses registros, revelaram que nenhum deles apontam a presença de José de Anchieta em terras joseenses. Portanto, de acordo com esses estudos, o responsável pelo aldeamento era o termo que se utilizava quando ocorria uma aproximação do colonizador com o nativo com o intuito de civilizar determinado local. Aqui em São José foi um padre chamado Manuel de Leão, outro jesuíta que foi enviado para uma região próxima da então Vila de Jacareí, e começou a criar gado ali sobre as margens do Rio Comprido. O problema é que já naquela época esse rio costumava encher. E sendo assim, Manuel de Leão teve que procurar outro local para dar continuidade ao processo de aldeamento. Aí ele saiu em busca de um local mais seguro, Pegou ali a Bacabal, sentido centro, enfrentou um trânsito terrível no anel viário, sem novidade, Até chegar em uma planície, diante de um penhasco, um lugar alto, longe do rio, onde anos depois ficaria conhecido como Banhado. E foi ali, naquela planície, que Manuel de Leão construiu a primeira capela, onde hoje é a Igreja Matriz, e as primeiras casas de taipa da então Aldeia Nova de São José. Tudo isso, essa mudança de local e tal, aconteceu no ano de 1680. Daí, até 1767, São José era um aldeamento, como se fosse um bairro que pertencia a Jacareí. Isso mesmo, Jacareí. São José pertencia a Jacareí, que naquele tempo já era uma cidade moderna, à frente do seu tempo, porque Jacareí foi elevada à vila em 1653, ou seja, 1767, mais de 100 anos depois, Jacareí já tinha até radar. Podemos considerar então que São José é filha de Jacareí, e claro que todo pai quer sempre o melhor para o seu filho. Por isso São José é o que é hoje, porque teve suporte, teve um pai presente, teve estrutura. Agora, falando sério, até metade do século XVIII, mais ou menos, o Vale do Paraíba era composto por apenas 3 vilas. Jacareí, com toda sua grandeza, beleza, humildade, se
se estendia até a vila de Taubaté, fundada em 1645, que por sua vez se estendia até Guaratinguetá, fundada em 1630. Somente por volta de 1765 que a capitania de São Paulo recebeu ordens expressas da coroa portuguesa para impulsionar a economia na região. Sendo assim, o então governador Botelho Mourão elevou cerca de 20 aldeias à condição de vila. Entre elas estava São José do Paraíba, que anos depois, em 1864, se tornaria cidade e passaria a se chamar São José dos Campos. E nisso, o país já começava a viver o ciclo do café, que impulsionou a economia aqui na região. Porém, São José dos Campos não teve tanto destaque entre as cidades produtoras de café. Entramos então no século XX, onde a cidade começou a receber alguns doentes que vinham da capital em busca de um ar puro para a cura da tuberculose e outras doenças. Foi aí que a cidade enxergou uma oportunidade para crescer e se desenvolver. Começou a abrir novas avenidas, implantar saneamento básico, até que em 1924 foi inaugurado o Sanatório Vicentino Aranha, considerado na época o maior sanatório do país. A inauguração contou com a presença do então presidente Washington Luiz, que depois passou lá no Bar do Coronel para tomar um chopp e tal. Assim, São José ganhou a fama de cidade sanatorial. Com isso, a população foi aumentando, foram surgindo diversos investimentos, como a criação da Estrada Velha, Rio-São Paulo. As primeiras indústrias foram chegando, uma delas foi a Tecelagem Paraíba, lá no bairro de Santana, que inclusive foi o primeiro bairro de São José. Somente em 1951, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro de forma bem mais rápida, que São José deixou de lado a vocação sanatorial para desenvolver seu potencial tecnológico. Tivemos a chegada do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é uma organização militar onde abriga diversas instituições de ensino no meio aeronáutico. Entre elas, o ITA, que é hoje uma das instituições de ensino mais concorridas do país e foi responsável pela formação de profissionais que tiveram grande participação na fundação das empresas Avibras e Embraer. Outro destaque foi a inauguração da fábrica General Motors e a refinaria Henrique Lage, Revap, além de outras indústrias que impulsionaram a economia joseense e atraíram muitas famílias em busca de oportunidade. São José dos Campos sempre se destacou pela qualidade de vida e pelo seu empreendedorismo. Foi a primeira cidade do Brasil a instalar o sistema de parquímetro nas ruas. Aquele sistema magnífico de estacionamento que você pega ali todas as moedas possíveis que você tem no carro, coloca lá naquela máquina e pode estacionar com total segurança e conforto por quase 30 minutos. Tenho certeza que todo joseense deve se orgulhar muito disso. Foi também a segunda cidade do estado a implantar o sistema de bicicletas compartilhadas em modelo dockless, que é aquele que você contrata pelo smartphone. E você deve estar pensando, esse é um canal de arquitetura ou de história? Sim, de arquitetura, mas arquitetura também é história, cara. Não é só ficar desenhando planta baixa, não. Aquele que não conhece sua história está condenado a repeti-la. De quem que é essa frase mesmo? Bom, obviamente não é minha, mas depois eu coloco o nome do rapaz aqui embaixo. E como esse é um canal de arquitetura e urbanismo, vou falar um pouco dos pontos turísticos e arquitetônicos da cidade, começando pelo MAB. Você não conhece o MAB? Como assim você não conhece o MAB, cara? O MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro, um lugar incrível onde você vai encontrar o primeiro carro a álcool produzido no Brasil, a primeira urna eletrônica desenvolvida, o segundo protótipo do avião Bandeirante, que foi o primeiro avião produzido no Brasil pela Embraer em São José dos Campos. O primeiro está lá no Rio de Janeiro, o segundo está aqui no MAB e o terceiro está lá no Parque Santos Dumont, outro local muito bacana, cheio de entretenimento. Bem perto dali, o Parque Vicentino Aranha, mesmo local que abrigou o maior sanatório do país na década de 20.
Depois veio o Parque da Cidade, que carrega o nome de Roberto Burle Marx, renomado paisagista, que ao lado de Rino Levi, outro arquiteto bem conceituado, construíram ali a residência da família Olívio Gomes, que eram proprietários do terreno e tal. Essa residência já foi cenário de alguns filmes nacionais e é um grande ícone da arquitetura moderna. Volta aqui! Lucas! Sai! Sai! Agora não volta mais! Assuma as consequências pelo menos uma vez na sua vida! Já no centro, ali na rua 15 de novembro, tem o prédio da antiga Câmara Municipal em estilo eclético, onde funciona o Museu da Cidade e o Museu do Esporte. Inclusive lá no Museu do Esporte, você vai encontrar tudo sobre a final do Campeonato Paulista de 89, onde o São Paulo ganhou seu último título em cima do São José Futebol Clube. Na mesma rua, a Biblioteca Cassiano Ricardo, onde já funcionou a prefeitura da cidade no início do século XX. Tem também o Mercado Municipal, inaugurado em 1926, a Igreja Matriz, construída em 1933, que é o marco zero da cidade, e a Orla do Banhado, que foi revitalizada recentemente, ficou muito bacana, conta com ciclovia, equipamento de ginástica e alguns decks para que as pessoas possam apreciar ali o pôr do sol e a linda vista que encantou Manoel de Leão. Além desses lugares que eu falei, existem outros prédios históricos e parques bem legais também que vale a pena conhecer. Inclusive no último sábado, dia 27, aniversário da cidade, data que era para eu ter postado esse vídeo, mas não foi possível, infelizmente, foi inaugurado o Museu Interativo de Ciências lá no Teatrão, na Vila Industrial, Zona Leste, que vai contar com 5 sessões de visitações todo sábado. Pessoal, muito obrigado. Esse é o canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos relacionados ao urbanismo e arquitetura. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe também um comentário falando da sua relação com São José dos Campos. Caso não seja joseense, fica também um convite para que você venha conhecer nossa cidade. Fale também qual a próxima urbanidade que você quer conhecer aqui no canal Urbanizar. Até a próxima. Tchau!